Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o secretário estadual de Educação, Wagner Victor, contando com a presença de Walter Diogo, que fez uma pergunta e eu pediria que repetisse rapidamente ao simples, secretário. né? Na verdade, eu pergunto ao senhor se é o momento certo de se fazer essa reforma. Ela veio numa hora errada, de uma maneira errada, medida provisória, descontrolada. Olha, Walter, essa pergunta sua é muito boa e vou começar respondendo para complemento da pergunta do Ricardo. Eu estava no dia do lançamento, estive lá com o ministro Mendonça Filho, com o presidente Temer, fui a Brasília. Primeiro, eu achei totalmente equivocado aquele anúncio de retirar disciplinas como artes, educação física, filosofia e sociologia. Até porque são disciplinas bastante importantes na formação do cidadão e disciplinas que demonstram o interesse dos alunos e, inclusive, contribuem para reduzir a evasão. Tanto que eu fui o primeiro estado, e até muito antes dos sindicatos, que falei, olha, mesmo que mude, no Rio de Janeiro não vai mudar, porque nós temos autonomia. Eu fui à frente e falei, no Rio de Janeiro nós não vamos tirar. Eu fui o primeiro estado. Vai ter educação física em todos os anos, como estabelece, temos filosofia e sociologia. Mas há autonomia para isso? Temos Não há autonomia. nenhum tipo de obrigatoriedade para que o Estado, digamos, tenha uma contrapartida do Ministério, que ele cumpra com rigor as orientações? Não, existe uma base nacional comum curricular que você tem que seguir, mas o complemento é uma atribuição local e se não estiver na base comum curricular, que esperamos que esteja, nós colocaremos no complemento, não há mínima dúvida. Aqui no Rio não muda, Eu acho que até isso é importante a formação do cidadão, a educação física, filosofia, sociologia, arte, o aspecto é muito claro e até em função dessa postura foi copiada por outros estados. Eu queria saber o que você acha da tese do governo federal, da tese do ministro, que é o seguinte, que é necessário concentrar em cadeiras estruturantes como matemática, português, cadeiras que são fundamentais, porque há uma dispersão no ensino, com várias cadeiras acessórias, e que isso tira o rendimento naquilo que é fundamental. O que você acha disso? Essa é uma visão, ao meu ver, não do ministro, que eu volto a falar, ele é muito experiente, hábil, do DEM, das pessoas mais hábeis. Porém, indo ao Walter, eu acho que houve um equívoco na condução. Primeiro que esse projeto de modificar o ensino médio, que requer a modificação, portanto, o ânimo de fazer é fundamental priorizar, não precisaria ser feito através de medida provisória. Você tinha um projeto, você tentaria colocar, até com a maioria que o governo tem, os próprios projetos de andamento, que têm esses temas, na ordem do dia. Colocou em medida provisória, deu um sinal de pouca participação, jogou um pepino na mão do Congresso. Não houve debate, né? Não houve. Literalmente, o que acontece, a medida provisória já recebeu quase 600 emendas. O segundo aspecto, essa questão da retirada de disciplinas, ou da maneira como foi colocado, só colocando outras como obrigatórias, foi um assunto também não muito bem conduzido. E, ao mesmo tempo, teve a PEC 241, que é a PEC que se discute a questão da limitação dos gastos públicos importantes, onde ficou obscura até que ponto essa limitação impactaria nos percentuais históricos constitucionais na educação. Bom, muito bem. Eu acho que matemática, português e uma língua, especialmente o inglês, que são colocados como disciplinas obrigatórias, fundamentais. Eu, inclusive, acho que a gente tem que aumentar, e uma das escolas que a gente está botando ensino integral, a carga horária de matemática e português. Português, não só português, a gramática, mas a questão basicamente da literatura, o hábito da leitura, isso é fundamental até para o aprendizado de outras disciplinas. Senão, outras disciplinas você lê e não consegue aprender. E eu até como professor, mas também na área de exatas, eu acho a matemática fundamental para o ensino. Me parece que, apesar de toda a habilidade política que o governo tem, ele tem conseguido essas comunicações, a forma de fazer, não estar conduzido da maneira adequada para um setor que é um setor extremamente sensível. Como o Rio de Janeiro é muito ligado nisso, todos os pontos, por exemplo, essa retirada das notas das escolas técnicas pelo INEP, do cálculo do Enem, nós fomos à frente e mobilizamos. A questão da disciplina, fomos à frente e mobilizamos. Eu considero que ele teve um aprendizado, porque esse assunto virou pauta política de todos os jornais, toda a mídia, um desgaste muito grande, e agora o Congresso tem dever de casa, que a medida provisória tem que ser votada em 4 meses. É importante priorizar. Só que o conjunto de emendas a multivisão da área da educação
vai dar um trabalho muito grande aprovar. 600 emendas não dá para votar em 30 dias. Isso vai para aglutinar. Agora, um ponto que me parece consensual é a orientação para que a gente caminhe na direção do ensino em tempo integral, né? Isso eu acho que não tem como discutir. Isso é o que o Brizola propôs há mais de 30 anos, que infelizmente foi abandonado pela classe política do Rio de Janeiro, foi deixado ao lado, deixado de lado, e Brizola, há 30 anos atrás, implantou os CIEPs com essa mentalidade. e na verdade, né? Por pinimba política, por pequenas questiúnclas, o sucessor abandonou esse projeto, os governos posteriores abandonaram o projeto dos CIEPs, criminosamente abandonaram o projeto dos CIEPs, os governadores que sucederam o Brizola, e hoje, quer dizer, 40 anos depois, 30 anos depois, o governo federal resolve colocar como orientação nesse plano de reforma do ensino médio que se caminhe na direção do ensino integral. É um reconhecimento, Ricardo, 40 anos depois, de que Brizola tinha razão. Eu falei isso numa entrevista que deu uma rádio de Brasília no dia do lançamento. Porque eu falei, se lançou o programa de Brizola. E não se fez qualquer remessa a Brizola e a Darcy Ribeiro. Esqueceram Brizola, esqueceram Darcy. Eu que comecei na política como brizolista, militando lá com meu lencinho vermelho, eu lembrei muito. Porém, a questão do ensino integral, que é outra coisa que o governo vai dar dificuldade, é que ele estabeleceu metas para o ensino integral, porém não botou um valor para suportar, porque o dinheiro, a financiabilidade hoje é tudo. Ele falou, eu vou dar R$2.000 por aluno ano para cobrir o ensino integral. Isso não paga 30% dos gastos. Você vai ter que construir novas salas, novas escolas, mais merenda, mais professor. Isso não dá. Então é muito fácil. E apesar de ser meritória a proposta, falar, olha, tem que fazer o churrasco, agora eu só dou o carvão. O Estado do Rio de Janeiro hoje é o grande bancador, através do seu ICMS, dos municípios. O Estado hoje, pelo Fundeb, que não recebe dinheiro do governo federal, é só do ICMS, arrecada 5,6 bilhões por ano. O Estado fica com 2,6 para si, para o seu ensino médio, e ainda tem que botar mais dinheiro do Tesouro, e os outros 3 bi ele distribui para todos os municípios do Rio, inclusive um dos municípios que mais ganha é o município do Rio de Janeiro, que as suas creches, praticamente tudo são financiadas pelo Fundeb e do ICMS do Estado, e pouca gente sabe disso. O Estado ele é o grande bancador da educação, não só do ensino médio, mas do fundamental. Uma coisa rapidinho. O senhor, como rebelde, assim... Não sou rebelde, não. Aluno rebelde, aí não aceitou a reforma. São Paulo também não está aceitando. Se os dois estados maiores seguirem essa política, a reforma está morta. Fadada... Não, Walter, eu aceito, eu acho a reforma sensacional. Eu acho a reforma sensacional, uma meta. Só que, muitas vezes, a forma é tão importante quanto o objetivo final. Então, o processo político, especialmente no Brasil, que está conturbado hoje, crise econômica dos estados, crise política, tensão, pautas diversas no Congresso Nacional de elementos de tensão crescentes, você conduzir isso, você pode colocar em risco algo que é uma medida muito importante do governo federal. Só que esse cuidado é necessário ter. Nós temos que, nesse momento, os resultados, se não forem muito bem discutidos, não é só com os estados, com a sociedade, com os alunos, com os professores, que têm que ser mais ouvidos. Como é que é gerir uma pasta como a sua, com a capilaridade que tem a Secretaria de Educação, com o volume de funcionários, de servidores que tem a Secretaria de Educação, até pela natureza do serviço que presta, tem que ser assim mesmo, enfim, num momento de crise absoluta, quer dizer, uma pasta com essa envergadura, com essa estrutura, com essa importância social para os estados, quer dizer, sem dinheiro, como pode ter projeto, como pode ter meta, como pode ter objetivo a alcançar num estado quase de pré-falimentar? Olha, Ricardo, além logicamente, do desafio que eu tenho tido muito apoio do governador Dornelles, do governador que está licenciado Pezão, o presidente do Legislativo, o presidente Pisciani, e mesmo com os recursos limitados, eu tenho aplicado a questão da administração pública. Por onde eu passei, eu acho que, logicamente, você tem que saber fazer a gestão e melhoria de processo, preservando a qualidade. Da maneira que a restituição de recursos, havia muito erro na aplicação. Não aplicação, talvez, não direcionada ao objetivo final. É óbvio que trabalhar com recurso é mole, é fácil, mas a gente tem que, nesse momento, dar uma resposta. Nossas escolas estão operando
com merenda, nossas escolas estão operando com limpeza, nossas escolas estão operando com climatização, nossas escolas estão operando com transporte escolar, os professores com atraso não estão sendo pagos, que a gente conseguiu pagar na frente por conta da aplicação do Fundeb, no apoio que tem tido do Dornelles, do Pezão, e o próprio Ciani também conseguiu nos ajudar nessa priorização. E a gente tem conseguido, saímos de uma greve, saímos de um processo de ocupação, numa discussão ampla e direta com o sindicato, no respeito, eu como militei muito tempo na esquerda, no respeito institucional com o CEP, que representa os trabalhadores. Então é um exercício diário de negociação e de avaliação de recursos. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o secretário estadual de Educação, Wagner Victor.